Olá, pessoal. Me chamo Maria Júlia. Eu sou doutoranda do Programa de Letras Neolatinas, orientada pelo professor Antônio Andrade. Eu estou gravando essa aula para a gente falar um pouco sobre o ensino de língua espanhola no Brasil, a partir da legislação educacional federal. Então, a gente vai falar desde a Reforma Capanema até a BNCC, que é atitudes políticas como isso implicou no ensino de língua estrangeira, especialmente o ensino de língua espanhola. Essa apresentação está dividida em 4 partes. Primeiro, a gente vai refletir sobre a importância do ensino de língua espanhola nas escolas, né? Depois, a gente vai investigar a construção do atual cenário. A gente vai desde a Reforma Capanema, falando sobre todas essas leis, né? Como isso afetou o ensino de língua estrangeira no Brasil. Depois, a gente vai analisar os fatores que incidem sobre o status dessa disciplina, por meio da análise dos programas curriculares nacionais, né, a questão da desoficialização do ensino de línguas estrangeiras no Brasil. E na última etapa de apresentação, a gente vai buscar adensar as reflexões acerca das políticas linguísticas que foram elaboradas e implementadas pelo poder público. Então, nessa primeira parte, né, a gente está pensando aí sobre qual é a importância, qual é a relevância de se ensinar língua estrangeira nas escolas. A primeira coisa, a língua estrangeira, ela faz parte da educação linguística dos alunos, dos estudantes. É importante que eles possam pensar sobre a diversidade linguística do mundo, para que eles possam olhar para si e pensar sobre a sua própria língua, a sua própria realidade. Lagares vai dizer que os professores devem ter autonomia para propiciar situações de aprendizagem capazes de fazer com que os estudantes usem a língua estrangeira para tomar a palavra de forma significativa. Dessa maneira, a língua estrangeira perderia boa parte da sua estrangeiridade, né? Ela deixaria de ser estrangeira e ela seria incorporada, né, tomaria corpo por esses falantes, por esses alunos. Então, outras questões relevantes, né, relativas à educação linguística, é de que a gente sabe que todas as línguas do mundo são heterogêneas, né? E pensando na própria diversidade das línguas do mundo, a gente vê que há diversas maneiras de organizar, de categorizar e de expressar a experiência humana através da linguagem. Entender isso, ver isso na prática, isso é educar linguisticamente. Então, por isso, o ensino de uma língua estrangeira ele não pode estar associado somente a necessidades imediatas ou ao mercado de trabalho, né? Ele está para além dessas questões que parecem ser questões primeiras, mais fundamentais, mas ele está dentro de uma formação linguística e humana desses estudantes. Então, a gente vê que o ensino de uma língua estrangeira nas escolas tem um papel educativo e formador, né? A língua é constituinte de valores e significados que devem ser permanentemente objetos de reflexão que possam levar o aprendiz a ver-se e a constituir-se como sujeito, né? A ver-se como uma pessoa. A partir do contato com o outro, com a diferença, com o reconhecimento dessa diversidade, com a relação que ele estabelece com os próprios significados, com a relação com os significados que circulam no mundo, especialmente no mundo globalizado como o nosso. Então, a gente já tratou aí da primeira parte, a gente vai, então, para a segunda parte, investigar a construção do atual cenário. Pensando nessa construção, né, de como a gente chegou aonde a gente está, a gente deve primeiro considerar não somente os aspectos linguísticos, tá, mas especialmente atentar-nos para as políticas linguísticas que foram implementadas e as relações que elas estabelecem com o ensino de línguas nas escolas. Então, olhar para a legislação educacional, olhar para o que foi determinado de alguma forma e ver como isso foi aplicado dentro das escolas. Então, é sabido também que subjacente a todo ensino de língua há uma política, né, não necessariamente uma política governamental, mas há um viés político que é pré-estabelecido, que vai determinar qual é a língua a ser ensinada, qual é o lugar dessa língua dentro da escola e qual é o papel social que ela vai ter dentro da comunidade.
De alguma forma, então, os discursos e os documentos governamentais apontam como introduzir o ensino dessa língua, qual é o seu espaço na sala de aula, quais são os objetivos a serem alcançados, o programa, os mecanismos de controle, né, as avaliações, a formação desses professores, qual deve ser a formação desses professores, qual é o perfil dessa formação, né, quais são os instrumentos de ensino, quais são as habilidades almejadas. Isso é tudo parte do currículo, né? E muitas vezes os documentos governamentais são o que determinam como vai ser esse currículo, tá? Ainda que de alguma forma a gente possa fugir disso. Então a gente já começa com a primeira lei, que é a Lei Orgânica do Ensino Secundário. Ela foi publicada em 1942. Ela é parte da Reforma Capanema, né? Que foi uma reforma do sistema educacional que foi realizado durante a Era Vargas, que ocorreu de 1930 a 1945, e foi idealizado pelo ministro da Educação e da Saúde, né, como era a época. Ele se chamava Gustavo Capanema, e por isso o nome Reforma Capanema. Então, naquele momento, a língua estrangeira funcionava da seguinte forma, né? Os níveis escolares no ensino secundário eram divididos em ginasial, que tinha 4 anos de duração, e o clássico ou científico, né, que tinha 3 anos de duração. O ensino das línguas estrangeiras clássicas foi dividido em latim, então você tinha 4 anos do ginasial e 3 anos no clássico, não era estudado no científico. O grego tinha 3 anos no clássico, não era estudado nem no ginasial e nem no científico, tá? E, além disso, o estudo de grego era optativo. As línguas estrangeiras modernas, né, conforme a nomenclatura da época, elas foram divididas em espanhol, francês e inglês. A língua espanhola, o primeiro ano no clássico ou no científico e o segundo ano do clássico. Então, a gente tinha ensino de língua espanhola por 2 anos. No francês, tinha nos 4 anos do ginasial e 2 anos no científico ou como uma optativa no clássico. O que teria ao todo 6 anos de ensino de francês. Depois o inglês, que tinha nos 3 anos de ginasial, né? Não era o ginasial completo, mas tinha 3 anos de ginasial e 2 anos no científico, ou também como optativa no clássico. Tá? Vejam que as línguas estrangeiras eram optativas no clássico, o que daria um total de 5 anos. Perdão, as línguas estrangeiras não. O francês e o inglês eram optativos no clássico e o espanhol é que era obrigatório no clássico. Bom, então a gente vê aí que as línguas estrangeiras, elas não tinham o mesmo peso, nem as línguas estrangeiras clássicas, nem as línguas estrangeiras modernas, tá? A língua espanhola tinha uma carga bastante reduzida, né, um total de anos bastante reduzido em relação ao francês e inglês. Então, tinha 2 anos para o espanhol, enquanto tinha 6 anos para o francês e 5 anos para o inglês. O espanhol também não era estudado no ginasial como era o francês e o inglês, né? Essa divisão, de alguma forma, impossibilitava um trabalho que fosse mais contínuo dessa aprendizagem das línguas estrangeiras, tá? 2 anos é pouquíssimo tempo para se ensinar uma língua. Ainda tinha também esse corte com relação ao francês e ao inglês de ser uma língua, de ser uma disciplina optativa se fosse estudado no clássico, tá? Depois da lei de 1942, a gente chega na primeira lei de diretrizes e bases da educação do Brasil, que foi publicada em 1961. Nessa primeira lei, a gente não tem nenhuma referência ao ensino de línguas estrangeiras como disciplinas obrigatórias. Então, o que foi que aconteceu, né? Nessa lei, indicou-se a criação de conselhos estaduais de educação, que seriam os CEEs, que passaram a ser corresponsáveis pela organização da estrutura curricular, completando o quadro de disciplinas obrigatórias e determinando aquelas que seriam incluídas como optativas. Então, o que isso possibilitou, né? Uma coexistência, uma condição de substituir as línguas estrangeiras, porque elas poderiam ser incluídas ou excluídas, né? Como disciplinas obrigatórias ou como disciplinas obrigativas pelos centros estaduais, pelos conselhos estaduais de educação, perdão, mesmo que elas tenham sido excluídas do texto oficial da LDB. Existia a possibilidade delas ainda serem ensinadas nas escolas.
A segunda Lei de Diretrizes e Bases foi publicada em 1971, a gente vê que 10 anos depois, não tem muita mudança em relação ao ensino de línguas estrangeiras com relação à primeira LDB, a LDB de 61. Ela menciona, em 71, apenas o ensino de línguas estrangeiras como uma opção de disciplina a ser escolhida pelos conselhos estaduais. Tá? E aí, o que acontece é uma retomada apenas em 76, uma retomada da obrigatoriedade, né, do ensino de línguas estrangeiras, através de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE. Nessa emenda, né, a gente chama de uma emenda, determina-se a obrigatoriedade de uma língua estrangeira moderna, sem especificação sobre qual língua deveria ser para o segundo grau, e uma recomendação da sua inclusão também no primeiro grau. Primeiro grau e segundo grau, conforme a nomenclatura que era usada na época, né, nas divisões do ensino. Então, a gente tinha aí para a língua estrangeira nenhuma especificação de qual seria a língua estrangeira a ser estudada. E aí, finalmente, chegamos na mais recente LDB, que foi a LDB de 1996, foi conhecida durante um tempo como a nova LDB, e ela determinou a inclusão de uma língua estrangeira moderna como uma disciplina obrigatória a partir da 5ª série. Isso tudo aí seguindo a nomenclatura que era usada na época também. Tá? Essa língua estrangeira moderna não era definida, né? Se era espanhol, francês ou inglês. Ela deveria ser escolhida pela comunidade escolar. Tá? Além disso, a LDB de 96 indicava a inclusão de uma segunda língua estrangeira como disciplina optativa dentro das possibilidades de oferta da instituição. Então, algumas ações governamentais e algumas brechas na LDB demonstraram que a disciplina ainda era vista como pouco relevante no currículo e nos projetos pedagógicos. A gente está pensando aí sobre a língua estrangeira como um todo, as disciplinas de língua estrangeira. Então, por exemplo, ao não fazer nenhuma menção, ao não fazer, nenhuma generalização sobre a língua estrangeira a ser ensinada, a política instaurada pela nova LDB colabora com a ampliação do inglês, porque o inglês passou, de alguma forma, a ser sinônimo de língua estrangeira moderna. Um outro exemplo é que os parâmetros curriculares nacionais de língua estrangeira para o ensino fundamental propõem o ensino de língua estrangeira como instrumental nas escolas, e a ideia de que ensino instrumental seria apenas um ensino de leitura. Né? A gente sabe aí que naquele momento também a gente pensava sobre as 4 habilidades clássicas, né? Ler, falar, ouvir e escutar. E aí uma dessas habilidades foi priorizada, que seria apenas a habilidade de leitura. Um outro problema que a gente viu sendo enfrentado também ao longo desse período foi a terceirização do ensino de línguas estrangeiras nas escolas, né? Que foi respaldado por uma possibilidade de dupla interpretação dada ao inciso 4º do artigo 24 da LDB de 1996, que diz o seguinte, artigo 24, poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, arte ou outros componentes curriculares. Então, entendia-se que, por exemplo, se o aluno tivesse um nível avançado de inglês, né, ele poderia sofrer aí um adiantamento, né, ter uma turma separada para esses alunos que tivessem mais avanço na língua estrangeira, o que de alguma forma desconectava a língua estrangeira das outras disciplinas e também das próprias turmas. Isso também possibilitou a relação com centros de língua estrangeira, né, com os cursos que iam até as escolas, então eles não precisavam fazer parte da disciplina no horário regular, podiam fazer parte só no curso. A gente vê aí, então, que essa terceirização do ensino promove um deslocamento do projeto educacional como um todo, né? A língua estrangeira está fora do currículo e da relação com as outras disciplinas. Isso impede um trabalho mais integrado com os demais componentes dos conteúdos curriculares. E aí, finalmente, a gente chega na Lei 11.161 de 2005 e na sua relação com as orientações curriculares para o ensino médio em 2006. A gente está destacando aí a 11.161 de 2005 porque ela tem uma relevância importante para o ensino de língua estrangeira no Brasil, né? Apesar de ser a lei que ficou conhecida como a Lei do Espanhol, a gente vai ver mais para frente aí que ela tem implicações para todo o ensino de língua estrangeira. Bom,
Então, a Lei 11.161 de 2005 foi uma proposta de inclusão da língua espanhola nos currículos do ensino médio brasileiro. Particularmente, o ensino de espanhol no Brasil se tornou necessário, né? Essa era uma das justificativas para contribuir com a integração política, econômica e social no contexto continental em que nos inserimos. Essa era uma das coisas, um dos argumentos que se utilizava para que fosse a língua espanhola especificamente. Conforme diz o seu artigo 1º, o ensino de espanhol no Brasil deveria ser de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno nos currículos do ensino médio. Então, esse trecho especificamente, que já era do 1º artigo, ele gerou muitas discussões, muitas interpretações dúbias, né? E isso gerou também diversos problemas na sua implantação. A gente entende, né, junto com o Rodrigues, que de alguma forma a Lei 11.161 ela ampliou a oferta de línguas estrangeiras no ensino médio porque ela obrigou ao menos 2 línguas nesse nível de ensino. Então, uma era obrigatória e a outra era optativa. E uma dessas tinha que ser a língua espanhola. Então, embora uma dessas 2 posições deva ser sempre ocupada pela língua espanhola, temos de considerar que a Lei número 11.161 promove, né, ou promoveu a diversificação da oferta do ensino de línguas no ensino médio e não sua restrição com a imposição do espanhol como língua obrigatória. Nem poderia ser determinado como língua obrigatória, porque isso seria inconstitucional. Isso feriria a LDB de 96. Então, a língua precisava ser colocada como oferta obrigatória, né? A gente vê mais alguns problemas também aí nessa lei, em seus artigos 3º e 4º, por sua vez, né? O artigo 3º diz: os sistemas públicos de ensino implantarão centros de ensino de língua estrangeira, cuja programação incluirá necessariamente a oferta da língua espanhola. Então, mais uma vez aí, a promoção da terceirização do ensino. No artigo 4º diz que a rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a matrícula em cursos e centros de estudos de língua moderna. Então, mais uma vez, a gente abre para a possibilidade de terceirização do ensino, considerando que a língua estrangeira não estaria vinculada ao projeto escolar, mais especificamente aí a língua espanhola, como se ela pudesse ser, de alguma forma, concebida como um conteúdo extracurricular e, novamente, desassociada das demais disciplinas. Ao mesmo tempo, a gente tem as orientações curriculares para o ensino médio, que ficaram conhecidas como OCEN, de 2006. Elas dedicaram um capítulo inteiro ao ensino de língua espanhola e um outro ao ensino de língua estrangeira. Já que a lei de 2005 determinava a oferta obrigatória do espanhol, a gente precisava, então, de orientações para como seria, então, o ensino de língua espanhola no Brasil. O que as OCEN para a língua espanhola diziam, então? Né? Elas priorizavam o ensino no interior da instituição escolar, o que a gente vê que não estava de acordo com o que aparecia na lei, né? Na Lei 11.161, e a sua integração com as demais disciplinas da grade curricular. Elas também, as OCEN, né, respeitavam a proposta de formação integral do indivíduo, entendendo que a língua estrangeira deve fazer sentido para o aluno, o que a gente vê que tem relação com a educação linguística desses estudantes. Mas aí, apesar desse avanço, né, que a gente teve com as OCEN em 2006, a gente chega na Lei 13.415, que foi publicada recentemente, agora em 2017, e ficou conhecida como o Novo Ensino Médio. Essa lei estabeleceu as novas diretrizes e bases para o ensino médio especificamente, mas a gente vai ver que algumas determinações vão abranger também o ensino fundamental. Então, a grade curricular foi dividida em 2 partes, sendo 60% das disciplinas comuns definidas pela Base Nacional Comum, a BNCC, que a gente vai falar mais para frente, e 40% de disciplinas específicas, divididas nas áreas opcionais linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino profissional. Então, pela primeira vez, a gente tem uma legislação educacional que determina qual é a língua estrangeira a ser estudada, como disciplina obrigatória. A gente vê que antes a gente tinha
Lá na Reforma Capanema, a gente tinha várias opções de língua, né? E agora a gente tem uma única língua sendo determinada, que é a língua inglesa, que ela deveria ser obrigatória desde o 6º ano do ensino fundamental até o ensino médio. Então, a gente já vê aí uma determinação que abrange não só o ensino médio, mas também o ensino fundamental, e a determinação de uma única língua como obrigatória, tá? Sem nenhuma justificativa educacional aparente. Então, no seu artigo 1º, a LDB de 1996, né, número 9.394, ela passa a vigorar com as seguintes alterações, tá? A Lei 13.415 de 2017, ela altera a LDB de 96. Então, fica da seguinte forma. Artigo 36, parágrafo 8º, os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Então, a lei do espanhol foi revogada, e aí, se vocês tiverem curiosidade, uma lei, quando é revogada, ela parece, assim, cortada, né? Dando um indicativo de que ela não vale mais. Bom, no que diz respeito, então, ao ensino de língua estrangeira, né? Mais especificamente de língua espanhola, a aprovação do novo ensino médio deu um caráter de superioridade ao inglês, desconsiderando ainda as diferentes necessidades das diversas comunidades escolares brasileiras. A gente sabe que não é para todas as comunidades escolares que o inglês seria a língua escolhida. Pode ser que seja o espanhol, ou dependendo, né, pode ser até o alemão, dependendo de em qual lugar do Brasil essa comunidade escolar esteja inserida. Quando a gente, então, faz a determinação do inglês, a gente ignora todas as necessidades locais, né, a partir dessa determinação. Lagares vai dizer, então, que nesse contexto, né, a escolha, o silenciamento ou a imposição de que língua falar ou ensinar, ou quando ensinar, ou não falar, ou não ensinar ainda, né, são algumas entre as práticas sociais normatizadas de forma mais ou menos explícita que são designadas para determinadas políticas linguísticas. Então, seria necessária a aplicação de políticas que respeitem e fomentem o desenvolvimento dos saberes e das práticas locais. Bom, e aí finalmente chegamos na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que vai, né, em consonância, vai de acordo aí com o novo ensino médio, a Lei número 13.415 de 2017. A BNCC, então, é definida como um conjunto de orientações que deve guiar os currículos das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A base define quais são os conhecimentos essenciais, as competências e as aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada etapa da educação básica. Na Base Nacional Comum Curricular, não há nenhuma menção ao ensino de língua espanhola no Brasil, apesar de, na Lei 13.415, né, no novo ensino médio, indicar preferencialmente a língua espanhola como uma disciplina optativa. Então, a gente já passou aí pela segunda etapa, vamos chegar aí na terceira etapa, analisar, né, quais são os fatores que incidem sobre o status da disciplina. Bom, então, a questão primeira dessa desoficialização do ensino de língua espanhola, que a gente viu acontecer ao longo, do ensino de língua estrangeira, que a gente viu acontecer ao longo desses anos, né? Desde a Reforma Capanema até a BNCC. O termo desoficialização, que foi cunhado pela professora Fernanda Castellano Rodrigues, tenta designar, então, essa desvalorização e até mesmo a exclusão do ensino de línguas estrangeiras dos currículos das escolas brasileiras. A gente viu que foi sendo minado ao longo dos anos. Na Reforma Capanema, a gente tinha pelo menos 5 línguas sendo ensinadas, né? Latim, grego, espanhol, francês e inglês, e agora a gente chega no ensino mais monolíngue, na determinação do ensino apenas de inglês. A LDB de 61 iniciou esse processo de desoficialização de alguma forma quando ela excluiu as línguas estrangeiras do texto legal. Significou, então, de alguma forma, um marco para o ensino de língua estrangeira no Brasil, porque é aí que começa um processo, né, da gente entender, de alguma forma, que as línguas estrangeiras não seriam relevantes dentro das escolas.
O outro documento que contribuiu com essa desoficialização foram os PCNs, né? A gente não falou sobre eles na outra etapa, mas eu vou trazer algumas informações sobre os PCNs aqui, tá? Os PCNs são os Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Eles argumentaram, ao longo do texto, a favor de se privilegiar o ensino de leitura em detrimento das outras habilidades, né? Quando eu falei sobre o ensino instrumental. Então, ao longo do texto, eles afirmam que a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação formal e, por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu próprio contexto social imediato. Então, a gente já pode começar a pensar aí sobre essa ideia de poder usar no seu contexto social imediato, como se o ensino de língua estrangeira estivesse associado só a um uso imediato daquela língua, né? A gente já viu no começo da aula que não. Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras, né, a carga horária reduzida, as classes superlotadas, o pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores, o material didático reduzido ao giz e livro didático, e etc., podem inviabilizar o ensino das 4 habilidades comunicativas. A gente está vendo num documento legal, é um documento do governo federal, dizer que a gente tem carga horária reduzida, turmas superlotadas, os professores têm pouco domínio da língua, a gente tem poucas estratégias, né? A gente fica reduzido ao giz e ao livro didático. A gente vê a desoficialização acontecendo dentro do próprio documento governamental, dentro do próprio documento legal. Bom, então, diz, assim, o foco na leitura pode ser justificado em termos da função social das línguas estrangeiras no país e também em termos dos objetivos realizáveis, tendo em vista condições existentes, ou seja, as possibilidades de existência da língua estrangeira é ela ser reduzida, então, ao ensino instrumental, ao ensino apenas de leitura. Então, a gente vê dessa forma que o texto dos PCNs, né, eles negam a importância das habilidades orais e da escrita, reproduzindo um discurso que generaliza a ineficácia do sistema educacional. O próprio documento diz, olha, o nosso sistema é ruim, o nosso sistema é péssimo, a gente não tem condição de ensinar isso. Então, vamos fazer o que dá para fazer. Como se as condições adversas de muitas de nossas escolas fossem motivo suficiente para negar o direito à educação que é garantido pela Constituição Federal no seu artigo 205. É inadmissível, né, que um documento do próprio Ministério da Educação reafirme as más condições de ensino no país e que se acomode diante dessa situação adversa sem propor políticas de qualificação docente e de melhoria do ensino, que era isso que se espera de um documento. Então, a gente vê aí que, como consequência, né, desse processo de desoficialização, a gente tem aí, novamente, os horários reduzidos para o ensino de língua estrangeira, a colocação das línguas fora do currículo, né, a terceirização do ensino, ou como uma atividade de extensão. A terceirização do ensino, né, algumas administrações deixam para os cursos livres privados administrarem esse currículo. A desintegração da língua estrangeira com as outras disciplinas do currículo escolar, as condições de trabalho precárias para os professores desse segmento, né, já que o próprio governo diz, olha, é isso que tem para hoje, não tem o que fazer, então as condições vão continuar precárias. Tá? E, por fim, a gente tem um status de inferioridade ao lado de outras disciplinas, já que essas outras disciplinas vão aparecer nesses documentos, né, com extensão da carga horária, né, dentro do currículo, integrado com as outras disciplinas, com os outros temas. Então, a gente vai chegar aí na parte final da nossa aula, a gente já terminou as 3 etapas iniciais, a gente agora vai tentar refletir um pouco mais sobre as políticas linguísticas que a gente viu desde a Reforma Capanema até a BNCC e como elas atuaram no ensino de línguas estrangeiras, especialmente no ensino de língua espanhola. Bom, então, algumas considerações finais. É fundamental a gente refletir sobre os mecanismos que foram implicados na definição, na organização e na hierarquização dos conteúdos que são considerados como válidos, importantes nesse processo de escolarização. O Goodson, que é um autor que estuda o currículo e políticas de currículo, ao tratar da mudança em educação, ele rejeita essas políticas governamentais que são implantadas
principalmente no Ocidente, né, que desconsideram os interesses, os propósitos e as experiências pessoais dos professores, que são os seus principais executores. É necessário investigar quais são as circunstâncias históricas, que foi o que a gente tentou fazer aqui, em que essas forças da mudança surgem para que se possa avaliar seu potencial progressista ou conservador. Então, a gente viu que, especialmente com a LDB de 1961, a gente tem um marco nessa mudança no ensino de línguas no Brasil. Na Reforma Capanema, a gente tinha pelo menos 5 línguas sendo estudadas, ainda que com um peso diferente entre elas, né? Com anos de estudo diferente entre elas e com status diferentes entre essas línguas, que aí quando a gente chega na LDB de 61, considerando aí o contexto que o Brasil vivia, né, já pré-golpe militar, a gente já vê uma mudança no ensino de língua estrangeira e um potencial conservador, né? Bom, essas reformas, segundo Goodson, têm efeitos insignificantes e contraditórios porque não atingem o segmento pessoal, que opera nas crenças dos indivíduos que mobilizam a mudança. A gente continua acreditando que o ensino de línguas estrangeiras é relevante, a gente continua acreditando também no ensino de espanhol como relevante, especialmente no nosso contexto. E o interno, né, que opera no ambiente escolar para iniciar o processo de mudança. Então, que a gente fala também sobre a possibilidade de subverter esses documentos e atuar conforme as necessidades dos saberes locais. Então, pensando nas circunstâncias históricas das atuais forças de mudança, entendemos que seu potencial de mudança parece progressista, né? Olhando para a BNCC, parece muito progressista, mas não está voltado para a melhoria de todas as escolas, considerando as suas especificidades. Então, é inegável a capacidade de mudança dos agentes internos, né, de refratar essa mudança ordenada externamente. Esse saber que vem de cima para baixo. A gente tem capacidade de fazer com que isso seja diferente. Em função da reduzida autoestima dos docentes e do baixo investimento nos recursos humanos, que a gente já viu que foi legitimado em alguns documentos legais, a mudança parece caminhar de modo mais aparente do que de modo real. Essas são algumas das referências que eu usei ao longo da aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que a aula tenha sido relevante e qualquer dúvida estou à disposição. Então, por hoje é só.